purgatório é um dos temas que mais geram dúvidas. Mas antes de tudo, você precisa entender uma coisa essencial. O purgatório não é uma segunda chance. Quem morre rejeitando a Deus permanece rejeitando. O purgatório é só para quem morreu salvo, amigo de Deus, mas ainda não totalmente purificado para ver o Senhor face a face. Mas antes de adentrar mais profundamente no tema, já se inscreva, deixe o like e compartilhe este vídeo. A Bíblia diz claramente que sem santidade ninguém verá o Senhor. E sejamos honestos, quantos de nós morremos com uma santidade perfeita? Quase ninguém. É por isso que existe o purgatório, não como punição, mas como ato final de amor de Deus, para completar em nós aquilo que ficou faltando nesta vida. A principal passagem do Novo Testamento é 1 Coríntios 3. Paulo diz que cada cristão constrói sua vida sobre Cristo. Algumas obras são ouro e pedras preciosas, outras são palha e feno. O ouro são os atos de caridade e fé. A palha, as vaidades, as imperfeições, os apegos que, embora não nos condenem, são inúteis para a eternidade. Eles queimam porque não podem entrar no céu. E então ele diz que alguns serão salvos, mas como através do fogo. E esse fogo não é o do inferno. Na Bíblia, o fogo é um símbolo de purificação. Isaías é purificado por uma brasa de fogo. O próprio Deus é fogo consumidor. É um fogo que não destrói a alma, mas que queima o que é impuro nela, para que o ouro da graça divina possa brilhar sem mancha. Paulo está falando de pessoas salvas que passam por um processo purificador. Isso é exatamente o que a igreja chama de purgatório. Agora vamos para 2 Macabeus 12, que diz: é santo e saudável rezar pelos mortos para que sejam livres de seus pecados. Mesmo para quem não aceita o livro como canônico, ele é uma evidência histórica esmagadora. Aliás, se alguém quiser um vídeo sobre os 7 livros deuterocanônicos, deixa nos comentários. Se orar pelos mortos fosse um erro, eles teriam corrigido. Mas não há uma única palavra deles condenando isso. O silêncio deles é um testemunho poderoso. A igreja primitiva, que era católica e temos vídeo sobre isso, não inventou nada. Ela simplesmente continuou uma prática sagrada que herdou do judaísmo, agora iluminada pela fé em Cristo. Quando entramos na história da igreja antiga, a coisa fica ainda mais clara. Não existe absolutamente nenhum período da história cristã sem oração pelos mortos. É universal. As inscrições das catacumbas pedem oração. A liturgia romana do século XII já possui intercessão pelos falecidos. Os padres da igreja falam disso repetidamente. Santo Agostinho, 430, em Confissões e Cidade de Deus, fala de um fogo purificador. Alguns sofrem penas temporárias antes do julgamento final. Ele explica que esse fogo não é o do inferno, mas para aqueles que não são tão bons que não necessitem dele, nem tão maus que não mereçam condenação. São Gregório Magno, Plânula 604, descreve o fogo purgativo de modo explícito. Para ele, a misericórdia de Deus prepara a alma para o céu, removendo tudo o que é indigno da visão divina. Mas essa visão não é apenas posterior ao século IV. Nos primeiros séculos da Igreja, os padres apostólicos e os escritores eclesiásticos já passavam essa mensagem, que era crida pela Igreja, de modo que pavimentaram o território para a sistematização posterior. Orígenes, Plau 254, interpreta o fogo de 1 Cor 3 como purificação pós-morte. Apesar de erros em outras áreas, todos os padres gregos preservados reconhecem que essa interpretação era corrente. Se a igreja rezava pelos mortos desde o século II, então ela acreditava que havia algum proveito para eles, ou seja, um estado intermediário. Cipriano de Cartago, 258, ensina explicitamente que sacrifícios pelos mortos ajudam aqueles que aguardam o descanso. Resumo patrístico. Os cristãos dos séculos II a VI acreditavam: 1. Que existia um estado intermediário de purificação. 2. Que a oração pelos mortos tem eficácia. 3. Que o fogo de Cor 3 é espiritual e purificador. O purgatório não é apenas uma doutrina teológica abstrata. Ele tem uma coerência interna profunda, que toca a lógica, a filosofia, a moral, a psicologia espiritual e até a nossa relação com o tempo e com o amor. Vamos entender tudo isso com calma. A lógica do purgatório. Deus é absolutamente santo. Deus não tolera o mal não porque seja severo,
absoluto. A santidade de Deus é tão luminosa que tudo o que for sombra se dissolve diante dele. 2. Ninguém morre perfeitamente purificado. A maioria dos cristãos morre amando a Deus, arrependida dos pecados, salva pela graça, mas ainda com apegos e imperfeições. 3. O purgatório completa a obra de Deus. São Paulo diz que Deus levará a bom termo a obra que começou em nós. A obra começa na conversão, mas é concluída na purificação final. 4. A necessidade moral. Se Deus simplesmente ignorasse nossas imperfeições, seria injusto. Se Ele nos condenasse por elas, seria imisericordioso. O purgatório é, portanto, a justiça que purifica e a misericórdia que aperfeiçoa. A dimensão filosófica. Há razões profundas pelas quais alguns grupos rejeitam o purgatório, e todas elas têm raízes filosóficas mais do que bíblicas. A ideia de que nada muda após a morte. Muitos partem do pressuposto de que a alma entra num estado fixo, mas essa ideia não é bíblica. Biblicamente, as almas aguardam, crescem, são aperfeiçoadas. A alma não é estática após a morte, ela é viva. Uma visão fragmentada do corpo místico. Alguns rejeitam a ideia de que as almas se auxiliam mutuamente por uma filosofia individualista, mas Paulo ensina o contrário. Somos um só corpo. Se na terra podemos rezar uns pelos outros, a morte não destrói essa caridade. Ela a aperfeiçoa. 7. Reação histórica ao medieval. Muitas rejeições ao purgatório vieram na reforma por reação a abusos, não à doutrina. Incapacidade de compreender a distinção entre culpa e pena. Muitos não distinguem a culpa, removida pelo perdão da pena temporal, a consequência que permanece. Como não compreendem essa distinção, acham que o purgatório nega a graça. Mas, na verdade, o purgatório aplica a graça, purificando o que o perdão já salvou. A responsabilidade moral que brota dessa doutrina. Se há purificação após a morte, isso significa que minha vida importa profundamente agora. O purgatório não é desculpa para viver relaxado, é o contrário. Ele mostra que cada escolha deixa uma marca na alma. O pecado perdoado ainda deixa feridas que precisam ser curadas. Isso provoca um senso de responsabilidade muito maior. O purgatório nos lembra que Deus leva a sério nossa conversão, nossa liberdade e nossas escolhas. Essa doutrina também é libertadora. Ela mostra que Deus salva até os imperfeitos que o amam. Não é preciso morrer perfeito para ir para o céu. É preciso morrer na amizade com Deus. O purgatório é o abraço purificador de Deus para os seus filhos. Nossos entes queridos não estão abandonados. Podem estar em purificação, mas estão salvos. Isso conforta o coração. Aqui entra uma das partes mais belas: a caridade pelas almas. A Igreja sempre acreditou que o amor nos une além da morte. Rezar pelos falecidos é um ato de amor. Nossas orações os ajudam de verdade, assim como Deus usa a oração para ajudar os vivos. Rezar pelos mortos é uma obra de misericórdia espiritual, que nos faz mais parecidos com Cristo. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria pelas almas do purgatório. Que Deus nos dê a graça de ganhar as indulgências por esta santa devoção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se este conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo e comentar o que achou. A gente posta vídeos todas as terças, quintas e sábados, meio-dia em ponto. Deus abençoe.